O desenvolvimento econômico do Brasil, nesse momento de crise econômica sem precedentes, nós vamos discutir um assunto como a logística portuária. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do advogado, mestre em Direito Marítimo pela Universidade da Inglaterra, Southampton, e também engenheiro mecânico com especialização em Administração de Portos e Companhias de Navegação. Ok, Celso, que tem uma grande experiência na área marítima e também, você participou de estudos do Corredor Centro-Leste, né? Sim, participamos de todo o desenvolvimento das várias vertentes que o Corredor Centro-Leste previa com relação ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e, obviamente, um desenvolvimento brasileiro no setor regional Centro-Leste, né? Sim. E esse foi um projeto que tirou o Espírito Santo do ostracismo em termos de logística e projetou o mesmo como um grande potencial vendedor de serviços na área de logística. Sim. E esse projeto, ele começou muito bem, ele avançou muito após a conclusão das ligações das duas pontas da Estrada de Ferro Vitória-Minas com a antiga Rede Ferroviária Federal, e de forma que a partir de 92, fisicamente passou a ser possível você sair com uma composição de Vitória e chegar até uma das pontas no Centro-Oeste, que seria Brasília ou Goiânia. Com isso, então, viabilizou o escoamento de grande parte de produção de grãos, notadamente soja, farelo de soja depois, né? Produzida nessa área, que seria escoada através da ferrovia, Rede Ferroviária Vitória-Minas. Depois, obviamente, aconteceram vários fatores aí, a Vale foi privatizada, a Rede Ferroviária Federal foi privatizada, mas esse projeto teve origem ainda na década de 90 e ele veio vamos dizer assim, avançando gradativamente, de forma que hoje o escoamento dessa produção de grãos está na faixa de 3 a 4 milhões de toneladas através do Porto de Tubarão. Sim, né? Sim. Houve um crescimento grande aqui, inclusive de armazéns, né? Sim. Na área portuária aqui da Ponta Tubarão. Sim, começou primeiramente com 2 silos e hoje ela conta com 9 silos e tem um terminal dedicado para fazer o embarque desse produto, né? Veja bem, isso na época que a gente passou ajudando de uma forma ou de outra nesse projeto através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, ainda no governo Albuino, né? Sim. Ele tinha uma série de fases que deveriam ser cumpridas ao longo do tempo, porque tratava-se de um projeto de grande envergadura e de longo prazo. Esses projetos Sim. de infraestrutura normalmente são de longo prazo. E assim sendo, ele trouxe, além da parte de grãos, ele trouxe a implantação de várias EADs, né? Sendo que as 3 primeiras instaladas e que teve o início de suas operações são exatamente as EADs que nós temos aqui na Estrada do Contorno, aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Sim. E elas serviram de modelo para as demais EADs que foram implantadas, Brasil afora, e no caso do Corredor Centro-Leste em particular, as várias EADs que foram construídas ao longo da linha, né? Sim. E num segundo momento, essas EADs seriam, um grande vetor para a segunda fase do Corredor Centro-Leste, que seria a interiorização do uso do container. Ou seja, você transportar uma grande quantidade de contêineres de uma vez só, através da ferrovia, ao invés de transportá-los por caminhão. Então você teria um barateamento do transporte de forma bastante significativa
E, lamentavelmente, devido à falta de planejamento ou de execução dos planejamentos, se é que teve algum no Brasil, esse projeto, eu pelo menos não vejo ele implantado. Se ele existe, eu desconheço. E ainda com um problema sério do escoamento de grãos do Centro-Oeste, que não tem por onde sair, né? Teve aquele projeto daquele milionário da soja, uma época, de uma ferrovia particular, não me lembro o nome dele agora. Que sairia lá pelo norte, eu sei. Pelo norte. Eu sei. O Porto de Santos ainda continua abarrotado de carga. Paranaguá também. Paranaguá, de caminhões. Isso. Nós com sérios problemas de rodovias. E ainda vou botar outra pimenta nesse caldeirão. Nós tínhamos duas situações estratégicas aqui, né? Primeiro, a posição, né, no litoral, o Espírito Santo, ali nos nossos portos aqui, entre o Nordeste e o Sudeste. Não estavam no grande centro consumidor de carga, né? Nem o exportador. E tínhamos o Fundap. Pois é, Almir, veja bem, o fato da gente não ter uma grande produção, vamos assim, melhor dizendo, uma geração de carga própria, até porque o estado, geograficamente, é um estado pequeno, mas o outro ponto que você mencionou, que é a localização, nós já temos um ponto favorável muito forte. E o fato de não ter produção, a gente tem como compensar com a produção de serviços, né? Sim. Então, em função da localização do estado, a venda de serviço tornaria o estado extremamente competitivo. Basta você olhar estados, nações pequenos na Europa, como a Holanda e a Bélgica, mas a venda de serviços de logística e serviços portuários... Singapura é algo simplesmente fantástico, né? Sim. Então, o Espírito Santo poderia, vamos dizer assim, adotar essas premissas e fazer exatamente isso, ou seja, ser um grande supridor, né, de serviço na cadeia logística. Isso nós temos potencial de sobra, né? Temos até um espaço ocioso aí. Nossa, em extremo. Em função da saída do Fundap, né? Pois é, mas a saída do Fundap de 2014 para 2015 foi um grande golpe na economia, porque ele deixou o Estado, vamos dizer assim, pouco competitivo em relação à questão tributária. Mas, de toda forma, a infraestrutura que nós temos aqui, se melhor desenvolvida, com um pouco melhor planejamento, ela simplesmente poderia também reverter isso aí. Um outro fato interessante é que o dinheiro que supostamente deveria ter sido economizado, né, através do fundo, né, que o Fundap era para se criar um fundo para fazer os investimentos necessários na melhoria, na ampliação da estrutura logística, ela não foi feita em hora nenhuma. Então, ela foi usada pelos municípios, pelo Estado, para pagar funcionário, para uma série de outras coisas que não eram... Menos para o objeto que ele foi constituído, né, lamentavelmente. Então, eu me lembro de ter ido numa palestra que o palestrante falou de fazer um fundo do fundo. Então, achei aquilo... Gente, o Fundap já é o fundo. Né? Fazer o fundo do Fundap. Então, achei aquilo um absurdo. Enfim, o cara já estava completamente desvirtuado. Ele já nem sabia para que existia o Fundap, né? Mas, de fato, voltando ao assunto, o Fundap, deixando de existir, ele tornou o Estado um pouco menos atrativo e houve uma queda acentuada nas suas movimentações. E isso, então, fez com que a gente não avançasse o que deveria ter avançado nesse período. Bem, vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o advogado, mestre em Direito Marítimo, Celso Pimentel, falando um pouco sobre a logística aqui portuária do Espírito Santo e a logística de uma maneira geral. Coloquei 2 pontos ali que a gente... o Espírito Santo, a localização geográfica favorável, nós tínhamos o Fundap e temos hoje, né, uma estrutura de armazéns alfandegados e estrada de ferro, né, que nos permite crescer, né,
Mas o que nós precisaríamos ter feito a mais? O que nós precisamos fazer no sentido de evoluir essa malha ferroviária, essa estrutura de carga nossa? Veja bem, Almir, olha só, no momento, o Espírito Santo carece de, em primeiro lugar, de uma melhoria que já não é mais urgente, é urgentíssimo, que seriam pelo menos o que se fala da duplicação da malha rodoviária. Então, sim, a nossa BR-101 e a 262, que são as principais que nos conectam com o Norte-Sul e a parte oeste, né? Ela ainda é uma rodovia de mão de vai e vem, né? Sim. E que já deveria ter sido duplicada há pelo menos 10 anos atrás. Então, hoje nós estamos falando de duplicação. Na minha visão, a duplicação já não serviria. Nós teríamos que falar de triplicação ou quadruplicação para ter uma espera no crescente volume que nós temos de veículos e cargas transitando por essas duas rodovias. Sim. Na questão de ferrovia, o Estado, de uma forma ou de outra, ele é bem servido, mas nós estamos vivenciando uma polêmica agora muito grande, que é o Estado entrando com uma ação civil pública contra a União Federal, forçando a Companhia Vale na sua renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que ainda vai vencer em 2027, se não me falha a memória, a construir um outro ramal ferroviário, uma nova ferrovia que ligue algum ponto da Vitória-Minas a Ponto-Bu, o chamado Porto Central e depois o estado do Rio de Janeiro em algum ponto. Integrando a malha ferroviária. Integrando a malha ferroviária. Acontece que a gente volta naquele ponto. A falta de um planejamento estratégico na construção de nova infraestrutura ou de melhoria da infraestrutura existente, com o objetivo de melhorar a capacidade logística como um todo no estado do Espírito Santo, fez com que nós agora tenhamos um programa extremamente esdrúxulo, que seria o Estado fazer o planejamento via judicial. Sim. Ou seja, forçar a Vale judicialmente a construir essa ferrovia aqui no Estado. Agora, a Vale hoje é uma empresa privada, ela já foi estatal, mas hoje ela é privada, e certamente ela não vai aceitar pacificamente construir uma ferrovia que podemos dizer que vai ligar o nada a coisa alguma, porque o Porto Central e o Porto do Açu ainda não existe na sua plenitude. E tampouco a gente não conhece um estudo de carga, de viabilidade, para que demande a construção de uma infraestrutura caríssima, que é uma ferrovia, para que depois procure-se uma determinada carga para ela transportar. Ou seja, isso seria colocar a pirâmide com a ponta para baixo. Então, primeiro deveríamos identificar as cargas, identificar suas quantidades, para em seguida dimensionar uma ferrovia que possa transportar adequadamente essa carga. Então, eu desconheço, eu procuro estar informado com relação a esses projetos, porque são projetos que afetam a minha atividade profissional. Eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. Então, o fato de você ver esse cenário que está sendo desenhado agora, do Estado entrar com uma ação civil pública, forçar o governo federal e a Vale a construir uma ferrovia, sem ter um estudo de viabilidade técnica e econômica para fazer um desenvolvimento, eu acho que seria, em primeiro lugar, um absurdo, porque fica evidente a total falta de planejamento estratégico das entidades públicas, seja do Estado, do Espírito Santo, seja da União. Da União também. A culpa não é só do Estado. Eu acho bonito, louvável, essa briga para a gente atrair esses investimentos para o Espírito Santo. Mas não podemos perder de vista que o Brasil como um todo é um país que não deve desperdiçar recursos. Então, acho que esses recursos seriam melhores aplicados, uma vez que nós tivéssemos os estudos que comprovassem a sua real
necessidade para investimento e implantação dos mesmos, desses projetos. Sim. E projeto Bumba Meu Boi, o Brasil está cansado de ver coisas iniciadas, dinheiro público sendo gasto e não ter conclusão, ou tendo conclusão não tem a utilidade necessária. Então, o Brasil, o Espírito Santo, seja qualquer ente de Estado ou de coisa pública nesse país, deve parar de jogar esses recursos fora e investir de maneira mais adequada. Então, voltando ao nosso ponto aqui, eu acho isso um grande absurdo, o planejamento do Estado ser transferido ao Poder Judiciário. Aí eu lhe pergunto, que conhecimento tem o Poder Judiciário de questões técnicas para decidir ou não sobre a necessidade, tem que se implantar uma ferrovia no Estado do Espírito Santo? Como é que fica isso, Almir? Eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta para que você também me esclareça. Eu realmente não conheço situações semelhantes, eu não posso nem opinar nesse sentido. Agora, uma coisa que eu acho, que eu percebo, é que no planejamento estratégico no Brasil, quer dizer, muito pouco se fez, né, nesses últimos 30 anos, vamos dizer, de planejamento estratégico no país. E alguns estudos que foram feitos pelo Ministério do Transporte, a gente via que tinha um viés sempre de tirar o Espírito Santo do eixo central do transporte. Porque a gente sabe que esses trabalhos, essas pesquisas realizadas, muitas vezes são, como se diz, orientadas para grandes bancadas, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo sempre puxa a logística toda para o Porto de Santos. O Estado do Paraná e assim por diante. O Espírito Santo sempre teve uma bancada menor, tem uma força política menor, inclusive para atrair os grandes investimentos públicos para cá, a não ser na construção da estrada de ferro Vitória-Minas, né? Veja bem, Almir, eu concordo com esse ponto que você acaba de colocar e diria o seguinte, o Brasil como um todo, ele é um país muito grande, de forma que esse planejamento estratégico, ele não deve ser colocado de forma estado a estado, ele deve ser colocado ou deve ser realizado de forma regional. Sim. Então vamos voltar aqui ao nosso Espírito Santo e nós temos que ter consciência que o estado é pequeno, a produção de carga é pequena, mas nós estamos coladinho com Minas Gerais, que é um estado grande, que tem muita e grande carga, produtor, e não tem uma saída para o mar. Então, ele pode sair pelo Rio, pode sair pelo Espírito Santo, pode sair por São Paulo, até mesmo pela Bahia. Sim. Mas o Espírito Santo, na minha opinião, deveria trabalhar mais de perto com o estado de Minas Gerais e proporcionar a esse estado uma melhor saída, uma melhor logística, e nisso nós temos condições geográficas, muita coisa nos favorece, para que o Estado do Espírito Santo fosse o principal vetor de entrada e saída desses produtos originários na região de Minas Gerais, aí indo um pouco mais além, já o estado de Goiás e até mesmo Mato Grosso. Sim. E esses estados são os estados que compõem a zona de influência do nosso corredor centro-leste, né? Sim. Então, faltou o quê? Faltou o Estado capitanear melhor esses outros estados vizinhos, para que os mesmos também, com as suas próprias bancadas, da forma como você citou, juntasse força e eles, então, em conjunto, pudessem brigar pela região. E o que beneficiaria a todos os estados que citei, e, obviamente, o nosso Brasil a reboque. Um custo mais baixo. Um custo mais baixo. Então, esse ponto, ele começou a ser feito lá atrás, mas as mudanças políticas, o cenário político brasileiro, acabou colocando esse projeto na geladeira, vamos assim dizer, e ele não avançou o que deveria ter avançado nesse período de tempo que você falou aí. Mas a sua retomada será sempre oportuna e sempre desejável. E o Espírito Santo, eu acredito que deveria assumir um papel político, pelo menos de coordenação, no sentido de que esses estados fossem devidamente sensibilizados do ponto de vista político
e formasse uma bancada para fazer uma briga em conjunto, né, de recursos para ser investido na sua ampliação e na sua melhoria. Com certeza, o benefício que eventualmente acontecesse no Espírito Santo, ele imediatamente se reverteria para os estados vizinhos na forma como eu estou colocando. Sim. A gente tem aí o projeto do Porto Central, né? Ele é importante porque o Espírito Santo, no seu complexo portuário, ele tem uma vocação muito voltada para a questão de commodities, que é a parte de agribusiness e a parte de minerais. Onde a gente já tem a carga garantida, né? Onde a carga está garantida, seu volume já chegou no nível... chegou no nível de minério de ferro que ele não deve ultrapassar muito o que já se vem praticando ao longo desses 30 anos passados. A parte de soja, sim, ela pode crescer e outros produtos agropecuários, né? Vamos dizer assim, no geral. Mas eu acredito que a gente poderia trabalhar muito fortemente na questão de carga geral containerizada, que não é objeto de consumo específico do Espírito Santo, mas que poderia ser de Minas Gerais e outras regiões. Então, com isso, você teria que fazer... centro de distribuição, né? Exato. O Espírito Santo teria que funcionar como uma Roterdã, como uma Antuérpia, como um Porto de Ghent, que faz o manuseio e a distribuição mais rápida. E, para isso, ela precisa de melhorar sua infraestrutura de rodovias e ferrovias. E na parte de portos, como eu tinha citado, o Porto Central, ele é um projeto bastante interessante, mas ele é um projeto conceito, né? Porque ali nós estamos vendo uma briga do Brasil contra o Brasil, porque só para dar as licenças de instalação, eu acho que isso já vem rolando há 6, 7 anos, e a coisa não anda, né? Não perdendo de vista que o Porto Central ele tem um conceito bastante particular, ou seja, não se pretende, os atuais administradores desse projeto, vamos assim dizer, eles não preveem eles próprios construir tudo, eles estão desenvolvendo um projeto que será vendido como se fosse um condomínio. Sim, né? Módulos, né? Em módulos, né? Esse projeto é muito similar ao que foi colocado em prática, ou tentado colocar em prática, que é o Porto do Açu, que geograficamente não está muito longe também do Porto Central. Então a questão é, será que esses dois, entre aspas, megaportos teriam cargas suficientes para justificar a sua implantação? Eu faço essa pergunta para vocês. É uma questão que eu acho que merece realmente uma avaliação profunda, né? Então, aí, mediante dessa pergunta que eu lhe fiz, eu digo para você acha que a Vale investiria 16 bilhões, é o que está sendo falado aí, pelo menos é o que está mencionado na ação civil pública, 16 bilhões de reais para construir uma ferrovia que vai passar para o presidente Kennedy para atender o Porto Central, que ainda nem conseguiu decolar do papel? Eu diria para você que não, porque hoje a Vale tem um pensamento privado, ela não é mais estatal, e ela não tem essa obrigação de fazer investimento onde ela já sabe que são investimentos que ela não vai ter retorno que gostaria de ter, obviamente, né? E ela é uma empresa hoje não mais só brasileira, ela é uma empresa multinacional e tem investidores em tudo quanto é canto do mundo. Certamente os seus investidores também não ficariam muito satisfeitos se ela fizesse um investimento desse porte, sabendo que não tem uma viabilidade no médio e nem mesmo no longo prazo. Certo. Então isso precisa de ser melhor equacionado. Certo. Vamos sair agora para um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Falar um pouquinho sobre cabotagem. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o advogado, mestre em Direito Marítimo, Celso Pimentel, falando um pouco sobre a logística e principalmente aqui no nosso estado, o Espírito Santo. Celso, a gente falava sobre ferrovias. Agora nós temos um potencial enorme, que é a questão da cabotagem, né? Quer dizer, nós temos portos para cabotagem aqui ainda bastante eficientes. Sem dúvida,
Sem dúvida. E diria a você que o Espírito Santo dispõe dos melhores projetos e operação dos mesmos em termos de cabotagem. Eu vou citar alguns exemplos que às vezes até fica esquecido, né? Mas está aqui do lado da gente. A Companhia de Navegação Norsul opera para a Fibria um projeto de cabotagem que transporta, em primeiro lugar, do terminal de Caravelas para Porto Céu, Sim, a madeira que é consumida para a fabricação da celulose ali em Aracruz. Reduz bastante o número Reduziu sensivelmente o número de caminhões na estrada. Aquelas carretas enormes. Esse projeto depois ele foi ampliado para transportar a celulose que é produzida pela Stora Enso lá em Belmonte, e tem um outro sistema também que funciona, trazendo já a celulose pronta de Belmonte para Porto Céu, onde a mesma é transbordada para os navios de longo curso. Esse projeto também foi adaptado para a ArcelorMittal, aonde são transportadas as bobinas a quente, produzida aqui na Arcelor, na Serra, para a Vega do Sul, que é outra empresa do grupo, do Sul, né? Lá em São Francisco do Sul. Lá ela atende todo o mercado do Sul, na questão de, depois de trefilada, né? Para atendimento da produção de linha branca e também da parte de automobilismo, né? Da parte as indústrias automobilísticas. E hoje ela já volta para cá também para atender o mercado de Centro-Oeste e Nordeste. Então, esse sistema funciona muito bem. E temos a cabotagem convencional, que é feita, a parte de contêiner que é feita pela navegação Login, né? Onde os contêineres que são centrados em Santos, ele depois no sistema feeder, eles vêm ao Espírito Santo para as cargas que são destinadas ao Espírito Santo e parte também de Minas Gerais. Então, o Espírito Santo, apesar de tudo que a gente falou aqui, ainda se encontra, vamos dizer assim, bem na foto, certo? Sim. Mas agora, mesmo pode assim, ser tudo ampliado, né? Tudo ampliado, né? Porque outras cargas menores aí, que não tenham um volume tão constante, né? Nós temos aqui a rocha também, muita coisa, né, que pode ser. Pois é, mas ainda assim nós estamos muito voltados ainda para a questão de commodity, né? Você testemunha de que nesse processo da década de 90 para cá, de atração de indústrias automobilísticas, né? Sim. Nós tivemos a vinda de 10 a 15 grandes montadores para o Brasil. Sim. Né? Sim. E grande parte dos carros que chegaram aqui antes desse processo de instalação de novas marcas, né? Nenhuma ficou no Espírito Santo. Nenhuma ficou. Nenhuma ficou no Espírito Santo. Então é lamentável ter que dizer isso, né? Agora nós estamos vendo aqui uma fábrica de carrocerias lá em... E não foi apenas por briga de incentivos, né? Não, não foi. Não foi. Incentivos fiscais. E na questão logística, além dos incentivos, nós estávamos muito mais à frente de todos eles, mas mesmo assim a gente não conseguiu lograr êxito em nenhuma delas e nenhuma veio para cá. Vou contar uma história, se você me permite. A Renault, ela foi para o estado do Paraná, para Curitiba. E como que o Curitiba ganhou? O governador na época, Jaime Lerner, ele desapropriou uma área, fez o estudo de impacto ambiental, entregou para a Renault uma área licenciada para que ela pudesse se instalar dentro de Curitiba. A área para isso a gente tem de sobra aqui no Espírito Santo ainda, né? No entanto, nada ficou aqui, né? Eu acho que existem várias outras oportunidades que deveriam serem melhores trabalhadas e que, obviamente, passaria por um órgão de governo, digamos, uma Secretaria de Estado de Desenvolvimento, como já aconteceu em anos passados, em governos passados, que pudesse fazer todo um novo estudo dessas potencialidades e, então, correr atrás dessas empresas que ainda, eventualmente, poderiam vir se instalar aqui e usar, por exemplo, esses argumentos aí para atrair. Obviamente que isso se facilitaria se a gente, de fato, conseguisse melhorar a nossa infraestrutura e dinamizar
um pouco melhor a nossa logística, entendeu? Sim, Então isso sim. com certeza facilitaria em muito. Eu acho que o Estado, num primeiro momento, dá algum tipo de incentivo, ele é rapidamente recuperado após a instalação com a geração de emprego e renda, né, para a população. Sim. E mais na frente, mesmo com imposto baixo, mas na sua grande quantidade, ele acaba fazendo um volume de receita que de fato venha a sustentar as demandas do próprio Estado, né? Então, a questão é justamente sentar, definir o que é bom, o que é que não é bom para o Estado, e então correr atrás de melhorar essa infraestrutura e correr atrás desses parceiros, para que venham se instalar aqui e aí possamos dinamizar a nossa economia. Ok, Celso. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Agradeço a você. A gente debatendo um pouco mais sobre o Brasil, né? Porque é importante a gente falar dos nossos gargalos e projeções para que a gente tenha um futuro melhor, né? Essa é a ideia, né? Vamos correr atrás, vamos continuar dando a nossa humilde contribuição aí e ver até onde a gente pode chegar para melhorar o que nós temos aí, se Deus quiser. Obrigado, Celso. Obrigado a você.